Olá, caro colega de curso, bem-vindo a mais um módulo dos nossos estudos sobre a educação de jovens e adultos. E hoje nós vamos contemplar os aspectos pedagógicos. Eu sou Alice, tenho já uma caminhada na educação de jovens e adultos e a minha tentativa hoje é de buscar com vocês esse entendimento um pouco sobre os aspectos pedagógicos que nós temos para tratar com a educação de jovens e adultos. Quando eu digo aspectos pedagógicos, é importante que nesse contexto você faça já aí em sua memória tudo aquilo que está relacionado à própria educação do jovem e do adulto, porque nós não podemos trabalhar o jovem e o adulto descontextualizado de um contexto histórico. Na verdade, vocês vão estudar nesse curso a própria história da EJA, a questão das políticas públicas que não são tão velhas no contexto da educação brasileira e da história da educação brasileira, mas você observa que nesse contexto, nesse desenrolar, tornou-se necessário você pensar dentro do contexto da educação de jovens e adultos, práticas e aspectos pedagógicos inerentes à figura do jovem e do adulto. E quando eu falo isso, eu falo num currículo específico, eu falo numa sala de aula específica, numa motivação específica, numa própria maneira de se avaliar específica, mas dentro desses aspectos pedagógicos, é importante que você veja que existe um caminho específico para que eu consiga trabalhar isso. E esse caminho tem a ver com a andragogia. A andragogia ainda não se constitui como uma ciência, mas é um caminho que você tem um norte, uma direção, onde você vai estar tendo a capacidade de entender melhor quais são os elementos que favorecem a educação do jovem e do adulto. A primeira coisa diz respeito à necessidade do saber. É diferente um adulto e uma criança quando você para pensar esse adulto, essa criança, sendo apresentado ao conhecimento. Trocando em miúdos, a maneira de encarar a necessidade de aprender do adulto, ela se dá de maneira diferente. Por quê? Porque o adulto traz necessariamente dentro do seu contexto de vida uma experiência. E essa experiência geralmente está pautada aonde nós vamos observar o seu esquema de vida. O adulto, ele volta à escola por motivos diferentes da criança, e esses motivos estão envoltos na própria necessidade de terminar o seu ensino fundamental e médio, na necessidade de melhorar a sua qualificação no âmbito da escola para o mundo do trabalho. Ele volta à escola numa perspectiva de profissionalização e de realização pessoal. Esse direcionamento, ele dá a capacidade, ele traz a capacidade para o adulto de enxergar com clareza, ainda que ele tenha as mesmas dificuldades pedagógicas que um aluno dentro do contexto escolar traga, mas ele tem essa dimensão da experiência de vida. Então, nesse aspecto, você tem que observar que nós não podemos tratar o jovem e o adulto como a criança. E se isso for uma verdade, eu tenho que dimensionar, por exemplo, o currículo que eu irei trabalhar. Quais são os aspectos dentro desse currículo que eu vou ter que contemplar para lidar ou para chegar, para contemplar também as necessidades do jovem e do adulto. Além dessas necessidades, e aí nós não vamos falar especificamente nesse momento do próprio currículo, nós vamos falar dos elementos que, trabalhando o currículo, avaliação, material didático, práticas do professor em sala de aula, nós possamos chegar a essa necessidade do aluno. A outra coisa diz respeito ao autoconhecimento que o aluno traz. Embora ele seja aluno, embora ele tenha voltado à escola numa perspectiva de melhorar do ponto de vista escolar, ele traz um autoconhecimento da sua experiência de vida. Ele não vem com a mesma carga, a mesma história de vida que uma criança chega. Então, ele tem uma espécie de autogerenciamento sobre aquilo que ele vai trabalhar na medida em que ele vê sentido no que está sendo trabalhado. Então, você trabalhar outras perspectivas que não apenas aquelas de ordem pedagógica, disciplinar, você vai estar também contemplando para esse aluno as possibilidades de autogerenciamento do conhecimento, o que vai, num limiar mais adiante, ele vai levar a que o aluno tenha uma capacidade de autogestão do seu conhecimento. Há de se tornar relevante nesse contexto o papel das experiências que ele traz. Um adulto, ele já tem uma vivência do mundo do trabalho. O adulto, ele já tem uma vivência familiar. O adulto, ele já traz cargas de dificuldade na vida que, por exemplo, uma criança não
não traz. E negar essa experiência de vida no contexto da sala de aula é necessariamente negar o próprio jovem e o adulto que traz na sua carga de vida essas experiências. Então, se você vai trabalhar esse jovem e esse adulto sem levar em conta aquilo que ele trouxe já para dentro da sala de aula, você vai acarretar um outro problema. E esse problema é justamente a incapacidade da escola em não só receber esse aluno, mas de promover a permanência dele dentro do sistema escolar. Então, a partir do momento que eu não nego a experiência do aluno, eu não estou negando o conhecimento que ele traz, e automaticamente essa não negação vai fazer com que os aspectos pedagógicos, curriculares, avaliação e outros mais, sejam também contemplados na perspectiva do aluno e não na perspectiva da escolarização. Isso também deve ser levado em conta quando você vai trabalhar a geração do significado desse conhecimento. Isso quer dizer que o aluno, ele além de trazer para si toda essa carga, ele necessita de uma simbiose entre aquilo que a escola está dando oportunidade para ele estudar, com aquilo que ele espera que a escola faça ou leve até o seu mundo no momento de estudo. Isso quer dizer que você retira daquele processo, retira do processo de ensino-aprendizagem a figura do aluno passivo. A passividade do aluno já é preocupante em qualquer nível educacional, em qualquer aspecto em que você esteja observando a educação. Porém, na educação de jovens e adultos, isso se torna ainda mais grave, porque pelo fato de trazer um objetivo já muito claro, pautado, traçado na vida desse jovem, desse adulto, no momento do seu retorno da escola, e aí eu gostaria de abrir um parêntese, aonde é que iremos encontrar uma exceção desse aspecto? Quando você estiver tratando de jovens que, por alguma circunstância dentro da escola, ele foi colocado, por exemplo, para estudar junto com pessoas mais velhas, saindo do turno da manhã e da tarde e indo para o turno da noite, porque ele tem algum problema apresentado dentro dessa linha temporal, dentro da escola. Aí é aquele processo que nós já conversamos muitas outras vezes, que é a juvenilização da EJA. Esse aluno, ele não vai ter esse delineamento, ele não vai ter essa clareza dos objetivos que ele vai trazer para o contexto da escola quando ele vai se inserir. É a exceção e é o parêntese que eu chamei a atenção para vocês. Contudo, quando eu penso na capacidade de desenvolver nesse aluno a autonomia, automaticamente eu estou resgatando as suas experiências, não se coaduna com esse perfil a possibilidade de você trabalhar com o aluno sentado na carteira, sem que ele interaja de maneira ativa no processo de ensino-aprendizagem. Então, muito cuidado, você professor que está fazendo esse curso, ou você aluno, que você tenha sempre em mente que o jovem e o adulto necessita de autonomia, mas necessita também de ser um integrador, participante, ativo do processo de ensino-aprendizagem. Não existe a capacidade de você ter êxito na educação do jovem e do adulto se você não fizer uma leitura clara do que nós aqui estamos tentando colocar e que você incorpore em suas aulas no futuro esse processo. O outro aspecto importante que a gente tem que observar dentro dessa visão dos aspectos pedagógicos é o que nós vamos ver, a orientação para a aprendizagem. O adulto, ele tem o que nós vamos chamar de uma predisposição maior para a aprendizagem. Essa predisposição não devemos entender como uma facilidade para o aprendizado. É bem diferente. Ele vai para a escola com uma melhor intenção ou uma maior intenção para o aprendizado. Por quê? Ele traz consigo tudo aquilo que nós já discutimos. Ele tem uma motivação pessoal, que esse é o último elemento que nós vamos falar. Ele está indo à escola em busca daquilo que ele, após vários problemas na vida, abandono, reentradas na escola, falta de oportunidade porque precisou trabalhar, todos esses problemas que você já conhece no âmbito da educação de jovens e adultos,
Quando ele retorna para a escola, ele traz consigo uma melhor ou uma maior predisposição para esse estudo. Isso significa, ou isso quer dizer de maneira muito clara, que ele está aberto, na medida que ele encontra uma escola que traz inovações do ponto de vista de lidar com o processo de ensino-aprendizagem, que ele verifica que a escola é aquela que está aberta para as suas necessidades e automaticamente ele dá um passo à frente e ele está mais predisposto a poder estudar com a escola. Então, se ele percebe que os seus objetivos de vida estão ali sendo contemplados, automaticamente ele vai se sentir mais contemplado dentro do processo, ele vai entender que a escola o percebe como uma pessoa que pode ter autonomia, autogerenciamento no seu estudo e ele vai conseguir verificar ou enxergar na escola a possibilidade de ali estar encontrando o que ele foi atrás. É muito importante, eu ressalto novamente, essa necessidade que você tem de ter uma sensibilidade maior em entender que o aluno precisa ser visto como um ser autônomo e protagonista, sem o chavão, sem aquela coisa de estar apenas utilizando a linguagem pela linguagem, a expressão pela expressão. O aluno, jovem e adulto, que não desempenha um protagonismo, ainda que ele tenha dificuldade muito grande de fazer isso no início, você vai observar que ele tem um crescimento muito rápido. E a nossa experiência, por exemplo, particular como professor, demonstra claramente isso. Alunos que muitas vezes chegam na escola com o processo de leitura extremamente comprometido, as operações matemáticas também comprometidas, as mais simples, por exemplo, e isso não precisa ser apenas na língua portuguesa e na matemática, mas em todas as outras disciplinas ele demonstra uma dificuldade muito grande. À medida que ele enxerga na escola esse perfil que nós estamos traçando aqui, ele consegue se enveredar pelo caminho do conhecimento de maneira muito mais rápida, e aí eu volto a falar a palavra novamente, muito mais autônoma do que o aluno mais jovem. E para a gente fechar, a palavra final é motivação. O aluno jovem e adulto, ele tem um nível de motivação muito maior do ponto de vista daquilo que o trouxe para dentro da escola. Observe que a maioria dos alunos jovens e adultos, eles sempre vão chegar novamente à escola, quase que em sua maioria, exceto aqueles alunos que estão no processo de alfabetização, portanto, eles entram dentro daquelas estatísticas que trabalham as pessoas analfabetas, todo aquele aluno que vai trabalhar nos segmentos da EJA, na EJA, por exemplo, no caso do estado do Ceará, na EJA fundamental e médio, ele é um aluno que está de retorno, ele está se rematriculando na escola. A sua motivação ela vai ser diversa, mas se nós tivéssemos que trabalhar no único termo que faz isso, é a vontade que ele tem, ou a motivação que o torna um ser que está buscando, dentro da sua história de vida e das suas experiências, uma nova significação na escola. Ele vai em busca de um certificado, é verdade. Ele vai em busca de terminar o seu ensino médio. Ele vai tentar fazer um Enem. Mas a ida até a universidade, fazer o Enem para ele, é uma nova experiência. E é uma experiência refletida, é uma experiência que traz consigo um acúmulo de vida que, por exemplo, até mesmo o jovem lá no ensino regular, no ensino seriado, que está terminando o seu terceiro ano do ensino médio, que vai fazer o Enem, ele não tem a mesma dimensão de vida que um jovem adulto desse tem, exatamente pelos elementos que nós conversamos. Então, para a gente finalizar e fechar, eu quero convidá-los a pensar, a partir de hoje, a andragogia como o caminho principal que você necessita conhecer, necessita pesquisar, necessita ouvir mais de outras pessoas que falam exatamente de todos os elementos que vão nos ajudar a entender melhor a educação do jovem e do adulto. Muito obrigado.